Nós já estamos conectados com o ex-presidente da República, Michel Temer, que me escuta bem. Boa noite, presidente. Boa noite, Diego. Obrigado pela sua presença hoje aqui conosco. Presidente, eu gostaria de começar lhe perguntando o seguinte: a gente está nessa semana em meio a uma grande polêmica aí. Um deputado federal está acusando o presidente da República, Jair Bolsonaro, de ter sido alertado sobre possíveis irregularidades na compra da vacina indiana contra a Covid, a Covaxin. Amanhã esse deputado estará na CPI da Covid e ele está prometendo, dizendo que se ele abrir a boca, vai derrubar a República vai cair. Não é a primeira vez que isso é dito nesse país. O senhor, que conhece Brasília como poucos, qual a avaliação que o senhor faz desse episódio, presidente? Eu acho que tem que apurar, né, Diego? Quando você tem uma acusação, o natural é a apuração. E a apuração sem nenhuma emoção, né? Sem nenhum, digamos, partidarismo, sem nenhum emocionalismo, né? Uma apuração segundo os critérios legais, né? Você tem uma acusação, quem foi acusado se defende, se explica. Esta matéria, parece-me, foi veiculada primeiro pelo deputado, né? Deputado, se não me engano, né? Portanto, há que haver uma apuração. Para apurar, não é exatamente a CPI quem apura. A CPI pode trazer o fato à baila nas suas discussões, mas ela apenas pode investigar. E investigar, ao final, nós sabemos que na CPI você conclui a investigação e manda para o Ministério Público saber que tipo de ação propõe, se é que propõe alguma ação. Agora, nada impede, evidentemente, em face deste fato, que o próprio Ministério Público, num dado momento, resolva abrir uma investigação. Acho que é isso. Essa questão de uma singeleza, viu, Diego, nos últimos tempos, tudo ganha uma proporção estratosférica, amazônica. Não, o que aconteceu? Houve uma acusação? Apure-se. Tem que apurar. Tem que seguir os trâmites legais e apurar. E acho que isso que deve, a meu modo de ver, deve ser feito, né? Presidente, em novembro de 2019, antes da pandemia, eu estive com o senhor me recebeu aí no seu escritório em São Paulo, a gente teve uma longa conversa que foi toda publicada na íntegra aqui no Antagonista. Naquela ocasião, o senhor me revelou que, o senhor não me disse com essas palavras, mas eu me permiti fazer essa interpretação de que o senhor estava agindo em alguns momentos como um conselheiro do presidente Jair Bolsonaro. O senhor me deu, na ocasião, dois exemplos que eu estava o aconselhando sobre a relação com a China e também sobre a relação com o Congresso Nacional. Eu pergunto ao senhor hoje, junho de 2021, já passou um tempinho de lá para cá, o senhor continua conversando e aconselhando o presidente Jair Bolsonaro? Não, Diego, você sabe que naquela oportunidade, você está falando de uma coisa de 6, 7 meses atrás, mais ou menos, ou mais. Naquela oportunidade, eu não te ouvi, perdão. Foi mais do que esse tempo, foi novembro de 2019, antes da pandemia ainda. Muito antes, é verdade, tem muito tempo. Então, realmente, houve uma ou outra oportunidade que ele mandou me telefonar e fez algumas... Enfim, conversou comigo e, evidentemente, não dei conselhos, né? Você sabe que eu não vou dar conselho para presidente da República. Mas eu dou palpite quando o palpite me é solicitado. E, naquela ocasião, de fato, eu dei alguns palpites referentemente à relação com a China e a relação com o Congresso Nacional, ao fundamento de que nós temos que ser o Brasil multilateralista, né? Você veja, quando você verifica que a China é nosso maior parceiro comercial, Estados Unidos é o segundo parceiro comercial, só esses dois países já revelam a necessidade dessa multilateralidade e não de um isolacionismo ou um bilateralismo que o Brasil viesse a adotar, né? Essa foi uma sugestão que eu dei, porque você sabe que nessas relações institucionais entre os países, Diego, o que interessa muito é a relação comercial. A relação comercial é fundamental para os países, né? Então, nós não podemos desprezar quem é nosso, volto a dizer, maior parceiro comercial. Primeiro ponto. Na relação com o Congresso Nacional, até não é porque simplesmente eu queira. No meu governo, eu trouxe o Congresso para governar comigo, mas porque também a Constituição assim o determina, né? Você veja, o presidente da República manda projetos de lei, manda emendas, projetos de emenda constitucional, edita medida provisória, que precisa ser convertida em lei, né? Portanto, depende do Congresso Nacional para governar. Muitas vezes as pessoas acham que só no parlamentarismo você tem que ter maioria parlamentar, e não é. Quem não tem maioria parlamentar
não consegue governar. Então, o diálogo com o Congresso é fundamental. Você sabe que eu, de fora a parte, conversar com os líderes, com o presidente de partido, etc. Eu, como eu fiquei 6 anos, 6 mandatos lá, e 3 vezes presidi a Câmara dos Deputados, evidentemente que eu conversava até quase pessoalmente, né, com deputados, senadores, etc. Né? Foi o que permitiu que eu levasse o governo adiante. Então, eu disse a ele, meu caro, você tem que ter uma ótima relação com o Congresso Nacional, porque, diferentemente do que se pensa, o presidente da República pode pouco, ele só pode se tiver apoio do Congresso Nacional. Isso foi o que eu disse, mas não tenho conversado com ele nos últimos tempos. Né? Temer, o senhor esteve conduzindo aquela missão do Brasil ao Líbano, né? O senhor esteve lá em nome do governo Bolsonaro, e agora, mais recentemente, durante a provável queda, a iminente queda do então chanceler Ernesto Araújo, surgiram informações em Brasília, o senhor sabe como é que isso funciona nos bastidores aqui, de que o senhor poderia ser o novo ministro das Relações Exteriores, o que não se confirmou. Eu vou fazer assim como os senadores estão lá na CPI, pedindo que o depoente responda objetivamente. Responda objetivamente, por gentileza, presidente. O senhor recebeu o convite de Jair Bolsonaro ou de algum interlocutor do governo para integrar o governo Bolsonaro? Chegou aos meus ouvidos, muito objetivamente, viu, Diego? Foram muito boatos. Boatos de gente que achava que, se eu fosse o ministro das Relações Exteriores, eu poderia estabelecer uma ótima relação no plano multilateral com todos os países, porque ao longo do tempo, viu, Diego, seja como presidente da República, como vice-presidente, ou mesmo como presidente da Câmara, eu sempre mantive ótimas relações com autoridades internacionais, portanto, com países em todo o mundo. Né? Então, as pessoas diziam, e este boato chegava aos meus ouvidos. Agora, efetivamente, jamais houve nenhum convite, e convenhamos, se viesse também eu teria dificuldade para aceitar, embora pudesse colaborar com o país, porque, tendo sido presidente da República, ficava numa situação um pouco delicada. Evidentemente, quando o governo me pede para uma missão humanitária, eventualmente para uma missão diplomática, como ex-presidente, que é uma coisa, aliás, Diego, muito comum nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não há essa hipótese, né? Aliás, o primeiro momento que se deu foi quando o presidente Bolsonaro me convidou para chefiar aquela delegação ao Líbano, porque eu era ex-presidente da República. Mas foi isso. Ou seja, eu colaboro com o país sem vínculo de natureza, digamos, funcional com o Poder Executivo. Né? Presidente, o senhor já declarou em outras ocasiões que é contra se discutir o impeachment de Jair Bolsonaro. Uma declaração que o senhor deu recentemente é a seguinte: não dá mais para aguentar essa história de impeachment toda hora. Eu queria perguntar ao senhor se o senhor continua com esse pensamento e aproveito para que o senhor também faça a sua avaliação da condução de Jair Bolsonaro da pandemia. Nós já ultrapassamos os 500 mil mortos. Acredito que o senhor esteja acompanhando o trabalho da CPI, mas mesmo que não esteja, acredito que o senhor tenha a informação de que é público e notório que houve um atraso, que houve, no mínimo, uma negligência na compra de determinadas vacinas, o negacionismo, as declarações públicas do presidente. O senhor continua achando que Bolsonaro, até o fim do mandato, é o que temos para o país, Temer? Eu acho, Diego, o seguinte, quando eu disse que ele não dá mais, né, eu me referia à hipótese de um presidencialismo que, a meu modo de ver, vou usar uma expressão talvez um pouco forte, está roto e esfarrapado. Porque não há um presidente da República. Roto e esfarrapado, quer dizer. O presidencialismo, okay. O sistema de governo presidencialista. Né? Porque você veja, não há um governo que não receba dezenas de pedidos de impedimento. Desde lá de trás até agora. Foi assim com o Fernando Henrique. Mas esse é recorde, hein? Nem o senhor, nem ninguém recebeu tantos pedidos como o Bolsonaro. Mas todo presidente que assume tem pedidos de impedimento. Eu tive pedidos de impedimento contra mim. E veja, nós temos uma Constituição ainda jovem. É uma Constituição que tem menos de 33 anos de idade e já houve 2 impeachments. E hoje só se fala em impeachment do presidente. E quando chegar o próximo presidente, vai se falar impedimento do novo presidente. Então, por que eu disse isso? Porque hoje eu sou adepto de uma tese que eu tenho lançado, que é o semipresidencialismo. Ou seja, você dividir a função de chefe de governo com o parlamento. Né? A história é um pouco o sistema português, né? Mas como nós temos uma visão muito forte em relação à figura do presidente,
Eu falo em semipresidencialismo e não em parlamentarismo puro, porque no parlamentarismo puro, o presidente praticamente não tem tarefas, né? Aqui não. Aqui o presidente é chefe das Forças Armadas, é chefe da diplomacia, tem direito à sanção e veto, nomeia o primeiro-ministro, enfim, tem uma função relevante e é eleito. Agora, a função de chefiar a administração pública passaria para o parlamento por meio do primeiro-ministro, um gabinete. E você veja, para você ter governo, ter chefia de governo, você precisa ter maioria parlamentar, senão não se forma o gabinete, não se forma o primeiro-ministro, não é? Ora, por que eu digo isso? Porque você acaba com os traumas institucionais que o impeachment causa. Nós já tivemos 2 agora e eu mesmo passei por um deles, né? Eu assumi em função da missão constitucional, mas eu verifiquei o grande trauma institucional que isso criou. Por isso que eu digo, o presidencialismo está muito esfarrapado, penso eu. E daí porque eu digo, não dá para todo momento você ter pedido de impeachment em cima de todo e qualquer presidente. Não estou nem me referindo ao Bolsonaro, que de fato tem uma centena de pedidos de impedimento, né? Primeiro ponto. O segundo ponto que você levanta é sobre a pandemia, né? Se a condução foi útil ou inútil. Eu tenho dito com muita frequência, eu digo, interessante, o presidente Bolsonaro poderia se transformar no herói nacional. Sabe como? Se logo no início da pandemia ele tivesse centralizado toda a atividade de combate à pandemia, importando as vacinas, olha, chamaria os governadores, chamaria os chefes de poderes, chamaria até a oposição, porque poderia dizer, olha aqui, minha gente, esse vírus aí, ele não escolhe se o sujeito é do PSDB, do PMDB, ou do PSOL, ou do PT. Então, neste momento, vamos nos unir todos para combater a pandemia, né? Eu acho que teria um efeito extraordinário. Ele, com isso, visitaria os estados, estaria a todo momento nos mais variados locais, estaria nos hospitais. Eu acho que, a essa altura, ele seria o herói nacional. Mas interessante, por mais que ele tivesse aplicado recursos, digamos, para manter os vulneráveis, para manter a micro e pequena empresa, portanto, manter emprego, o inimigo dele acabou sendo a vacina. Quando for a vacina, com a devida licença, poderia ser um aliado dele, né? E eu acho que aí ele se equivocou enormemente. Primeiro porque ganhou um antagonismo, para usar uma expressão aqui da casa, né? Muito forte em certos setores, né? Que poderia não ganhar. Eu acho que aí houve um equívoco muito significativo, sabe? O senhor falando de semiparlamentarismo, presidente, permita-me dizer, é bonito. O senhor não é o único que tem defendido isso, esse assunto tem de novo ganhado força aqui em Brasília, e sempre que a gente escuta, quem está nos acompanhando pode falar, nossa, que maravilha, que coisa linda. Eu pergunto realmente, o senhor comparou aí com o sistema português, o senhor conhece o Congresso também como poucos, o senhor realmente acredita que essa sua proposta daria certo diante de tantos vícios, eu vou usar assim, que nós temos na nossa política, presidente? Eu acho que pode dar certo, viu, Diego? Pelo seguinte, eu tenho uma lição que eu aprendi no meu centro de faculdade de Direito. Meu professor Miguel Real era professor, Miguel Real Pai, era professor de filosofia e direito. Ele tinha uma teoria chamada teoria tridimensional do direito. Era fato, valor e norma. Então, dizia ele, há certos fatos que vão sendo valorizados de uma tal maneira que, num dado momento, eles se convertem em norma jurídica. Ora bem, o que é que eu vejo no presente momento? O fato de divisão do poder agora está crescendo tanto, penso eu, e olha, eu exerci, você sabe, você acompanhou, uma espécie de semipresidencialismo, porque eu chamei o Congresso para governar comigo, não é? Porque se você não tiver maioria parlamentar, volto a dizer, você também não governa. Eu chamei o Congresso para governar comigo e deu resultado. Então, eu fiz um arremedo de semipresidencialismo, não é? Porque eu tinha no presidente da Câmara e no presidente do Senado, e naturalmente nas lideranças, um apoio fundamental para o governo. Ora bem, no instante, e hoje fala-se muito em reforma política, né? Você sabe que toda tentativa de reforma política, para eliminar radicalmente, né, drasticamente, partidos políticos, não vai adiante. Já se tentou muitas vezes. Ora bem, se você tiver um sistema semiparlamentarista, o que vai acontecer é o seguinte, para você formar o governo, você tem que ter maioria parlamentar. Então você tem, de um lado, a situação. Conceitualmente, a situação é uma espécie de partido. Do outro lado, você tem a oposição. Conceitualmente, é um outro partido, embora possa ser integrado por 5, 6, 10 legendas partidárias, né? Por isso que eu acho uma grande vantagem. Você, automaticamente, ao longo do tempo, esses partidos que se unem em toda a situação
em torno da situação, talvez vão se reunificando de uma tal maneira que, num dado momento, sem nenhuma dramaticidade, né, sem nenhuma violência, ele se transforma em um partido único. É um partido a favor do governo, partido contra o governo. Né? E, primeiro ponto. Segundo ponto, se me permite, é o seguinte: você dá uma responsabilidade maior para o legislativo. Hoje, o deputado, o senador, o Diego, a minha experiência é essa, ele vai buscar verbas, né, orçamentárias, etc., para o seu município, para o seu estado, para poder se reeleger. Ora bem, se você tiver um sistema em que o legislativo passa também a ser executor, ou ele executa bem o governo para poder pedir voto na eleição, ou ele executa mal e não vai ter voto. Então, eu acho que essa é a vantagem. Você dá maior responsabilidade para o legislativo. Eu acho que as coisas vão amadurecendo de uma tal maneira. É claro que eu digo a você o seguinte: esta matéria tem que ser muito bem explicitada num projeto que seja aprovado pelo parlamento e submetido a referendo popular. Porque para dar consistência política, você precisa ter apoio popular, referendo popular. Agora, referendo popular não será apenas se você é a favor do parlamentarismo ou a favor do presidencialismo, é a favor deste projeto de semipresidencialismo, né, que enaltece a figura do presidente da República e divide a responsabilidade com o Congresso. Daí você vai discutir isso 1 mês, 2 meses, e vai levar a referendo. Eu acho que se isso acontecer, a meu modo de ver, seria utilíssimo para o país, e eu acho que o país está preparado para isso, com toda franqueza. O senhor participa de algum grupo que está trabalhando em eventual projeto nesse sentido, ou é só uma ideia que o senhor está dando aqui? Quando eu fui presidente, como eu exercitei na prática o semipresidencialismo, o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, era presidente do TSE, e nós trabalhamos juntos nessa hipótese do semipresidencialismo. Até formatamos um projeto. Nós formatamos um projeto que, num dado momento, poderá ser levado ao juízo do Congresso Nacional. Né? Ok. Presidente, quando o senhor fala que chamou o Congresso para governar junto com o senhor, a gente que acompanhou o governo viu que o senhor seguiu a cartilha da distribuição de emendas e também de cargos. E eu fiz essa pergunta para o senhor quando estive aí em novembro de 2019 e eu faço novamente essa pergunta, porque para a gente que está aqui mergulhado na política, eu como jornalista, o senhor como um político, às vezes soa como muito natural. O senhor me disse até a época que fazia parte do jogo da democracia essa distribuição de cargos e emendas, mas para o cidadão comum, para quem está nos acompanhando, para o brasileiro, para a brasileira, a pergunta é sempre aquela: por que um deputado e um senador não pode votar a favor de uma reforma da Previdência, por exemplo, somente porque ele considera que a reforma é importante e boa para o país? Por que é preciso o deputado, quase que numa coisa natural mesmo, naturalizada e normalizada, que a gente vê de, olha, eu vou votar dessa forma, mas o que é que o governo vai me dar em troca? Olha, Diego, o que acontece é o seguinte: você, quando chega na presidência da República, você tem 2 opções. Ou você despreza por inteiro o Congresso, ou você, volto a dizer, governa com o Congresso. Governar com o Congresso pode significar, como significou no meu governo, que eu trouxesse para o governo vários deputados, senadores, né, para ocupar cargos no governo, portanto, partilhando o governo. Primeiro ponto. Segundo ponto, as emendas hoje são impositivas. Ou seja, você tem que entregar as emendas. E a emenda, convenhamos, né, Diogo? A emenda, o sujeito não pega lá a emenda de 10 milhões, não sei quanto, e bota no bolso. Ele pega aquilo para levar para o município, né, levar para o Estado. É esta a regra, ele tem que prestar contas. Temos algumas exceções às regras. Mas são exceções, você disse bem. A regra é outra, né? Esse é um ponto. Outro ponto, viu, Diego, é o seguinte: você muitas vezes diz assim, bom, mas você, Temer, andou nomeando gente indicada pelo legislativo para determinadas autarquias, empresas, etc. Eu digo, olha o seguinte: quando você chega na presidência, você tem cerca de 400, 500 cargos em comissão que você precisa designar pessoas, não é? O que é que eu fiz na época? Eu me lembro que o Tasso Gereissati e o Senado tinham aprovado um projeto de lei que impedia que aqueles que nos 36 meses anteriores tivessem exercitado cargo político fossem diretores, presidentes de estatais. Isso estava na Câmara. Eu me recordo que eu apressei a votação desse projeto na Câmara para que fosse aprovado, e, a partir daí, só nomeei técnicos para os cargos. Até eu me lembro, eu chamei o Pedro Parente,
Disse, olha, você vai recuperar a Petrobras. Lá não vai haver o mínimo de influência política, especialmente em função desse projeto que nós acabamos de aprovar na Câmara dos Deputados. E você viu que a Petrobras se recuperou naquele momento. Primeiro ponto. Segundo ponto é que, volto a dizer, você tem 400 pontos, o presidente da República não tem na cabeça dele 400 nomes para indicar. Então, é natural que a classe política indique nomes. A função do presidente é mandar verificar eticamente a situação do indicado e, evidentemente, tecnicamente. Né? Mas eu não vejo nenhuma objeção a que gente da classe política, como muita gente, sei lá, indicou, gente da sociedade indicou, também acabou sendo aprovado. Né? Os nomes têm que vir. O presidente não tem todos os nomes na cabeça. Né? Mais uma vez, presidente, eu só me permito fazer o comentário de que é bonito ouvir, que bom que seria se fosse assim mesmo, mas a gente vê na prática que às vezes, muitas vezes, né, esses cargos comissionados são usados mesmo como moeda de troca, como cabide de emprego, como gente que às vezes nem bater ponto bate, está ali somente para cumprir tabela. Mas eu queria avançar com o senhor o seguinte, no final, estamos caminhando para o fim, presidente, no final de 2019 o senhor também me disse que fazia a sua previsão de que se a economia melhorasse, Jair Bolsonaro caminharia para a reeleição. Hoje o cenário é diferente, a gente tem uma pandemia aí com mais de 500 mil mortes, a situação do Lula, do ponto de vista jurídico, né, também mudou de lá para cá. Hoje eu pergunto ao senhor, em se confirmando essa polarização, se o senhor acredita numa terceira via, quem é que leva a eleição presidencial do ano que vem, presidente? Bom, em primeiro lugar, eu acho que essa chamada coluna do meio, né, ou terceira via, como chamam, acho que é fundamental. Você sabe que não é, Diego, nem uma homenagem a quem vai ser candidato. É uma homenagem ao eleitor. O eleitor tem o direito de ter uma opção. Porque você mesmo coloca de uma maneira... Aliás, deixa eu fazer um comentário. Do instante que você achou bonito o que eu disse em relação a... Eu acho uma coisa ótima. Porque se você achar, e milhões acharem bonito, em dado momento se transforma. As coisas transformam. Primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte, você sabe que quando se fala em terceira via, o eleitor tem o direito de ter opção. Ele pode até, ao votar, escolher um dos polos radicais, ou polarizados, né? Muito bem, foi eleito vontade do povo. Mas ele tem o direito também de ter uma opção de escolha. Por isso que a chamada terceira via é fundamental para a boa escolha do eleitorado. E eu acho que isso não é improvável que venha acontecer. Apenas eu digo, nós estamos, sabe quanto tempo nós estamos das eleições, Diego? 1 ano e 3 meses ainda. Aquela história, né? Às vezes a política se modifica numa semana. Imagine em 1 ano, e 2 meses, 3 meses, o que vai acontecer, né? Agora, evidentemente, quando eu disse a você, economia é fundamental, eu estou dizendo uma trivialidade. Se a economia vai muito bem, a tendência é trazer votos para quem está no poder. Isso não é dúvida. A pandemia não muda esse cenário? A pandemia não vai ter um peso determinante nessa eleição? Sim, entrou. Quando nós conversamos, não tinha pandemia. Não é? Evidente que a pandemia muda o quadro. Você vê como política as coisas vão mudando. Não é? Hoje, eu penso que o presidente perdeu muito dos votos em função da conduta em relação à pandemia. Não é? Acabei de dizer lá atrás que se ele tivesse uma outra atitude, a situação dele hoje seria bem diferente. Presidente Temer, vamos falar de MDB, por gentileza. No partido do senhor, hoje nós temos deputados que são assumidamente bolsonaristas, até alguns chamados bolsonaristas raiz, o próprio Osmar Terra é do partido do senhor e é muito aliado do presidente da República. Nós temos 2 líderes do Congresso, o líder Fernando Bezerra Coelho no Senado, o líder Eduardo Gomes, líder do governo Bolsonaro no Congresso. Por outro lado, a gente também tem no partido do senhor uma ala conhecidamente lulista, que já está conversando com o ex-presidente Lula, estou falando de Renan Calheiros, Dionísio Oliveira, ex-senador pelo Ceará. Temos o Baleia Rossi como presidente hoje do partido falando em candidatura própria, algumas pessoas dentro do próprio partido sugerem o nome da senadora Simone Tebet. O que o MDB vai fazer em 2022? E unido eu sei que ele não vai estar, presidente. Em primeiro lugar, né, Diego, o MDB sempre foi assim. Né? Você tem toda a razão, eu presidi o partido durante muitos anos. Eu me lembro que quando eu não queria mais disputar a presidência, as lideranças diziam, melhor ser você, porque senão aparece 8, 10 candidatos. O PMDB sempre foi dividido. Mas, ao mesmo tempo, dividido, em certos momentos, ele se une.
muitas vezes em votações no Congresso Nacional, ele se une em torno de certos temas, quando os temas são importantes para o país. E eu acho que isso vai, Diego, até o começo do ano que vem. Se você me perguntar, é claro que eu estou um pouco afastado, né? Muito afastado, mas se você me perguntar o que o PMDB vai fazer, eu digo, olha, só vai fazer alguma coisa no ano que vem. E eu acho muito lógico que seja assim, porque eu acho que um pouco, digamos assim, vou usar uma expressão um pouco forte, um pouco irresponsável, que se façam campanhas agora. Você pode, sim, a imprensa registra, fulano é candidato, Lula é candidato, fulano é candidato à reeleição. Isso é uma notícia. Agora, fazer campanha é como se 2021 estivesse às mil maravilhas. A economia maravilhosa, não tem pandemia. 21 é para cuidar da pandemia e da economia. Vamos deixar eleições para 2022. Isso é que eu penso. E o MDB vai agir dessa maneira, por todas as notícias que eu tenho tido. Qual a última vez que o senhor falou com o ex-presidente Lula? Já faz muito tempo. Nos últimos tempos não falei com ele, não. Muito tempo. Com a ex-presidente Dilma, qual foi a última vez que o senhor falou, presidente? Não falei, não tive oportunidade, não falamos mais, desde, naturalmente, do impedimento, né? Não fizemos mais. O que nós estamos fazendo, interessante, você sabe que uma das razões do afastamento naquela ocasião foi que nós lançamos um plano, uma ponte para o futuro, naquela oportunidade, né? E hoje até é interessante, para colaborar com o país, não é um programa eleitoral, a Fundação Ulisses Guimarães, lá do Alceu Moreira, com o Moreira Franco, com o Baleia Rossi, e com a minha colaboração, naturalmente, né? Nós estamos lançando uma espécie de ponte para o futuro 2, um plano para o país, tendo em vista as atuais realidades. Agora, isso é uma coisa para o país. Se o governo atual, até quando nós lançar, quiser usar, muito bem, poderá fazê-lo, né? Acho que isso é importante. Não basta ter candidatura, você tem que ter um projeto para o país. A partir daí você tem candidatura. Presidente, para finalizar a última pergunta, eu não queria terminar com esse tema, mas os nossos telespectadores pedem que eu relembre. Eu vou fazer da seguinte maneira: o senhor já foi preso 2 vezes, a sua situação jurídica nos seus processos mudou muito da última vez que nós nos falamos, no final de 2019 para cá. Naquela ocasião, eu perguntei ao senhor se o senhor tinha medo de voltar a ser preso. O senhor me respondeu da seguinte maneira: sob o foco jurídico, zero, nenhuma preocupação. Agora eu reconheço que tenho medo de um certo arbítrio, porque eu já fui vítima dessa arbitrariedade. O senhor hoje tem medo de voltar a ser preso, presidente Michel Temer? Eu não fui preso naquela ocasião, né? Eu fui sequestrado pelo poder estatal. E um sequestro que hoje tem se revelado verdadeiro. Você vê o que está acontecendo, você conhece os episódios, né? Você sabe que em 3 ou 4 processos, com aquelas tais denúncias despropositadas, são denúncias, eu digo, de 150 páginas, que o juiz de primeiro grau, ele em 8, 10 páginas diz, olha, é tão despropositada a denúncia, não tem um indício, não tem uma prova, que eu não preciso nem instruir esse processo. Significa o seguinte, eu não preciso chamar ninguém para ser ouvido, tamanho é o despropósito da denúncia, de modo que eu absolvo sumariamente. Isso tem acontecido uma em seguida a outra. Você tem verificado. Quase todos os processos hoje estão praticamente zerados. E aquele caso do Rio de Janeiro, do sequestro que eu sofri, você viu que o juiz não era competente, né? Os processos que estavam nas mãos dele foram remetidos agora para Brasília. Foi uma arbitrariedade, sem dúvida nenhuma, inteiramente desnecessária, inteiramente despropositada, como hoje está se revelando. A justiça, como só ia acontecer, está fazendo justiça, está desprezando todos aqueles atos arbitrários que se verificaram no passado. O senhor toparia ser candidato pelo MDB ano que vem? Não, eu já fui presidente, né, Diego? Não é? Evidentemente. Muitas vezes as pessoas dizem, poxa, você tem o que dizer, o seu governo. Porque muitas vezes, quando eu vejo as pessoas me perguntarem isso, até sugerirem, eu recebo como uma espécie de reconhecimento ao meu governo, o que para mim já é satisfatório. Ex-presidente Michel Temer, muito obrigado pela entrevista ao nosso programa hoje no Papo Antagonista. O senhor já está vacinado, né? Já, com as 2 doses, graças a Deus. Muita saúde, obrigado mais uma vez pela entrevista, pela disponibilidade. Um grande abraço a você e a todos. Obrigado.